Prezados irmãos, é uma grande alegria estarmos reunidos, de modo especial no ano em que vamos comemorar os 150 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, que trouxe novas luzes, novos conhecimentos para a humanidade, e baseando-nos no ensinamento básico de Allan Kardec, nós sabemos que os espíritas devem amar-se e instruir-se. Amar-se em primeiro lugar, porque sem o amor de nada adianta toda a instrução. A diferença entre o conhecimento da ciência do espírito, e nós hoje dizemos, sem medo de errar, ciência do espírito, lançada por Allan Kardec, e as ciências convencionais, está na intenção e na reforma daquele que as pratica. Porque alguém poderá estudar física ou química com a intenção de fabricar armas cada vez mais mortíferas, venenos letais, enfim, com a intenção de produzir coisas ruins ou com a intenção de produzir coisas boas, porque também em vez da bomba atômica pode produzir a bomba de cobalto, pode produzir novos mecanismos da comunicação, novos medicamentos, enfim, pode enveredar por um ou outro caminho. Mas quem conhece a ciência dos espíritos tem um compromisso ético com o amor, com o respeito ao próximo e com a evolução. Aí o ponto de distinção entre essa ciência e as outras. Porque se não nos modificarmos internamente, se não entendermos, como hoje nos demonstra a própria física quântica, que o universo é uma coisa só, que o universo está interligado, que o que fazemos aos outros tem reflexos sobre nós, porque nossa consciência tem o poder de modificar a natureza física, de modificar as pessoas e de modificar principalmente o nosso eu interior. Entendendo esse universo interligado, nós vamos entender que o bem que nós fazemos aos outros é que nos faz bem porque nos torna bons. Essa energia positiva de amor, de fraternidade, antes de chegar ao nosso próximo, passa por nós. E nós estamos num universo único, embora as aparentes diferenças. Examinemos um detalhe. No nosso corpo existem trilhões de células. Cada célula é uma unidade menor de consciência. Cada célula é um ser vivo, com as suas próprias aspirações, suas próprias transformações, sua própria evolução. E apesar disso, cada um de nós pode dizer: eu e minhas células somos um. A diferença é apenas aparente, a separação é apenas didática. Assim, nós todos somos um. A Terra é um só planeta, e nós e todos os habitantes do planeta formamos uma unidade. Por isso o que fazemos sempre retorna para nós de uma forma ou de outra. Durante muito tempo o homem cultivou a chamada moral repressiva. O que é a moral repressiva? É a moral daquela pessoa que age de modo ético só quando tem medo do castigo. Se tem medo de Deus, ou medo da polícia, ou medo do diabo, ela age corretamente. Quando não está sendo observada, se tem certeza da impunidade, ela esquece esse preceito moral. A moral espírita troca a moral repressiva por conhecimento. Eu devo agir corretamente pelo conhecimento da minha essência. Eu sou um ser espiritual, um ser de brilho e lucidez, e assim devo me comportar em todos os momentos da minha vida, por respeito a mim e ao meu semelhante. Os adeptos da moral repressiva não são confiáveis. Eles agem corretamente só quando têm medo. Robespierre pensou que este era o caminho certo, e inclusive acreditou
quando instituiu principalmente na primavera-verão de 1794 em Paris, o grande terror, ele achava que o terror era o maior incentivo para a virtude, que as pessoas só agiriam bem se tivessem medo de algo. E chegou a dizer o seguinte absurdo: o terror sem virtude é desastroso, mas a virtude sem terror é impotente. Ou seja, as pessoas só agiriam corretamente se tivessem medo de alguma punição. Alguns são assim até hoje. Se acham que não vão ser descobertos, escondem dólares em bíblias, em cuecas, enfim, cada um tem a sua preferência, na certeza de que não vão ser descobertos. Mas quem troca moral repressiva por conhecimento, age corretamente por princípio. Principalmente nessa era que nós estamos começando, que é a chamada era do Espírito, em que as conexões entre ciência e espiritualidade se tornam cada vez mais evidentes e em que a própria física terminou com o reinado da matéria. A matéria perdeu a sua substancialidade. Mesmo lá no núcleo atômico, onde residia o último reduto do materialismo, na dureza de prótons e nêutrons indivisíveis, hoje a ciência nos diz que essas partículas se transformam em energia e voltam a ser matéria. Desaparecem do nosso mundo sensível e voltam ao nosso mundo sensível. E aquilo que nós pensamos que seja muito sólido, muito definitivo, como este copo, nós só enxergamos assim porque nós não percebemos as transformações na sua microestrutura que acontecem a cada instante. Então nós temos hoje a ciência abrindo para a espiritualidade e a confirmação de que só a fé raciocinada gratifica, dá segurança e eleva o ser humano. Vamos examinar o novo modelo do universo. O modelo descrito pela física atual. Pode trocar, por favor. Os objetos científicos. Hoje, os objetos científicos se dividem em objetos físicos, objetos ideais e objetos platônicos. Os físicos são aquelas coisas que nós enxergamos no nosso dia a dia, que parecem para muitos ser a única realidade, a realidade objetiva do universo, mas são péssimos candidatos para serem objeto de investigação científica. Vejamos, por exemplo, se nós falarmos na palavra copo. Cada um de nós poderá imaginar um copo completamente diferente do outro. E assim mesmo, apesar dessa diferença, nós vamos dizer que são copos. Árvores. Qualquer criança vai distinguir árvores de diferentes tamanhos, de diferentes formas, mas todas elas são árvores. O estudo da ciência não está na particularidade de cada objeto, e sim em descobrir o que é que existe por detrás de todas as árvores que faz com que todas elas sejam árvores. Do bonsai ao umbu gigantesco, todas são árvores. Há um substrato comum e esse é o objeto da ciência. Por isso existem os objetos ideais, aqueles que são criados pela nossa imaginação, nas ciências formais, na lógica e na matemática, e os objetos platônicos. A física, segundo Werner Heisenberg, está se aproximando cada vez mais do platonismo, porque os físicos estão entendendo que existem dimensões invisíveis onde acontecem os fenômenos que criam o nosso universo visível e sensível. Ou seja, o primado da ideia sobre a forma, o primado do espírito sobre a matéria. Por exemplo, dentro disso, nós temos os 3 elementos básicos: percepção, realidade e interpretação. Os modernos conceitos de linguística nos dizem que realidade é aquilo que nós conseguimos perceber e interpretar. Se não percebemos nem interpretamos, não chega a ser uma realidade para nós. E damos como exemplo o campo numérico. Por exemplo, para se falar em objetos ideais, números.
Se perguntássemos a uma plateia quem já viu um número, possivelmente a maioria das pessoas diria que sim. Mas, na verdade, ninguém jamais viu um número. Número é uma criação da inteligência humana. Número é uma abstração mental, por uma razão muito simples. Ali nós temos o número 8. E se eu escrevesse em algarismos romanos um V seguido de 3 Is, se eu perguntasse a uma pessoa que conhece algo de aritmética se os dois eram iguais, a pessoa me diria que sim. Mas se eu perguntasse a alguém que não conhece aritmética, que vai se basear só na forma, veja como a forma não é o detalhe mais importante, diria que absurdo. Como é que duas bolinhas, uma em cima da outra, vai ser igual a um V seguido de 3 Is? O que é igual? A ideia que está sendo representada de modo diferente. Então é por isso que ninguém jamais viu um número, porque número é uma ideia. E provamos de modo muito fácil. Se aquilo ali fosse o número 8, nós facilmente demonstraríamos que 8 dividido por 2 é 0. Cortou ao meio e deu 0. Não, mas 8 dividido por 2 não é 0. 8 dividido por 2 é 4. Por quê? Porque aquilo ali não é o número 8. É apenas um símbolo. E dividir o símbolo não é dividir a ideia. Nós somos muito parecidos com a nossa fotografia, mas nós não somos a nossa fotografia, não é? Ainda bem, porque às vezes, quando a namoradinha desconfia que o namoradinho tem outra, e pega aquela foto do namoradinho com uma dedicatória cheia de amor e carinho, e faz picadinho da foto, ainda bem que a foto não é um namorado. Ela até gostaria que fosse, mas seria uma violência muito grande. Rasgar a foto não é rasgar a pessoa, a menos que ela seja uma expert em táticas de voodoo. O namoradinho não vai sentir absolutamente nada com aquele rasgar da foto. E até as expressões mudam, né? Fulano aí, o fulano como vai? Deletei. Isso é um termo mais forte, né? Não é apaguei. Apaguei é antigo. Apagar é com borracha, deixa marca. Deletar é o que o computador faz, não deixa nem rastro. Então, e o fulano? Deletei. Então, também se o 8 fosse aquele símbolo ali, facilmente mostraríamos que 8 dividido por 2 também pode ser 3. E aí nós íamos começar a discutir qual é a forma mais correta de dividir o número 8. E terminaríamos, já que o problema é de divisão, em algum caso de partilha e inventário, que na velocidade da nossa justiça, em 150 anos, está resolvido em primeiro grau. Então, felizmente, aquilo ali não é o número 8. Nós não podemos mais confundir a ideia com a sua representação. Assim sendo, nós terminaríamos achando o seguinte, que o número 8, deitado, pegando no sono, nós contamos uma história muito aborrecida para o número 8, ele se cansa de ouvir, deita e dorme e vira infinito. Porque um 8 deitado é o símbolo do infinito, não é? Vejam aí para filósofo de plantão, esses filósofos de esquina que não tem o que fazer na vida. Inventam algum tipo de filosofia, que na verdade é uma filosofria, não quer dizer absolutamente nada. Olha o 8, que símbolo maravilhoso, porque inclusive se ele deitar, ele vira infinito, então é descansando que nós chegamos ao infinito, e aí faz uma apologia da preguiça, que não tem absolutamente nada a ver com o pensamento e a sua realidade. Nós temos limites para a nossa percepção. As pessoas que acreditam só na percepção dos sentidos têm que saber que, embora muito preciosas, elas são extremamente limitadas. Por exemplo, percepção auditiva. Nós escutamos sons de 20 até 20 mil vibrações por segundo. Passou das 20 mil vibrações por segundo, o ouvido humano não capta. Embora o cão e o morcego, por exemplo, captem. Baixou de 20, nós também não captamos. Qual é a diferença entre o som produzido pela minha voz e o som que eu produzo ao movimentar aqui a mão? A voz todo mundo está escutando, é um chamado som audível. Mas o movimento da minha mão não produz uma vibração no ar, que a física descreveria exatamente como uma onda sonora? Sim. E por que não escutamos? Porque nem eu, nem o Bruce Lee na fase áurea conseguiria mover a mão assim mais de 20 vezes por segundo para produzir um som capaz de ser captado pelo ouvido humano.
Então nós temos essa limitação na própria percepção do mundo material. Assim como também a percepção visual é limitada. Nós enxergamos do vermelho ao violeta. Qual é a diferença que existe entre a cor vermelha e a cor violeta? No Rio Grande do Sul eu perguntaria entre a cor vermelha e a cor azul. Vermelha é a do Inter, campeão do mundo. Azul é a do Grêmio, segunda divisão. É o lugar onde deveria estar, onde mereceria estar. Mas tecnicamente qual é a diferença entre o vermelho e o azul? Está na frequência. E qual é a diferença entre a cor vermelha e a cor das ondas de rádio? Também é a frequência. Agora, muitas ondas de rádio estão passando por essa sala. Nós não vemos nem ouvimos e nem por isso nós podemos dizer que elas não existem. Porque se fôssemos sensíveis a vibrações eletromagnéticas acima da frequência do violeta, enxergaríamos ultravioleta, raio-x. E se fôssemos sensíveis a frequências abaixo da frequência do vermelho, enxergaríamos as ondas de rádio. E a consequência é que as paredes brancas não seriam brancas. Quando eu ilumino uma parede branca com luz vermelha, ela não fica vermelha? Então elas teriam a cor da combinação das ondas de rádio que estão batendo nela. Todos os nossos conceitos do universo físico, nós precisamos partir para o formal, para as ideias, porque eles são muito vagos. Imaginem, por exemplo, que nós fôssemos capazes de enxergar na faixa do raio-x. Qual seria o nosso conceito de beleza? Uma vez que não enxergaríamos pele, enxergaríamos ossos. Os rapazes na beira da praia, tomando um sol e vendo as meninas passarem, por certo comentariam: aquilo é que é um par de fêmures. Isso seria muito apreciado, porque nós enxergaríamos só na frequência do raio-x. Então toda essa nossa percepção do mundo físico é relativa e é limitada. E nós não podemos nos prender a uma descrição do mundo que é dada apenas pelos sentidos. Existem percepções além dos sentidos, as percepções extrasensoriais, que cada vez vão se ampliando mais e vão caracterizando a era do espírito, como uma era de sensibilidade, de novas percepções, em que o espírito não é mais encarado como fantasma ou como assombração. Isso é termo velho, superado. Tem gente que diz que tem muito medo de espírito. Eu imagino que nem se olhem no espelho, porque devem ter muito medo de si mesmos. Porque todos nós somos espíritos encarnados. Nós não somos seres humanos que eventualmente vivenciam uma experiência espiritual. Nós somos espíritos que no momento estamos vivenciando uma experiência humana. Então, por detrás de toda essa nossa percepção, esses limites, nós nos sentimos como naquela imagem de Platão. O homem, acorrentado a uma caverna, ou seja, enquanto não pode se liberar desta percepção meramente sensorial, enxerga no fundo da caverna sombras que a luz lá de fora, ao entrar pela porta da caverna, projeta na parede. Toma essas sombras como realidade, porque é tudo o que ele vê, mas está vendo apenas uma projeção parcial e muito limitada dessa realidade. Quando nós percebemos as nossas limitações, nós vamos adiante, nós procuramos superar os nossos limites, dentro dessa ideia de realidade e interpretação, e começamos a criar equipamentos para superar a nossa percepção do próprio mundo físico, para as comunicações com outras dimensões, porque hoje a física fala em níveis de realidade. Nós temos o instrumento da percepção extrasensorial, nós temos os canais mediúnicos, que são os que estabelecem essa tradução entre duas frequências diferentes. Para escutar as ondas de rádio de uma certa estação, nós precisaríamos agora ter um receptor ligado. O que faz esse receptor? É o médium. Entre um tipo de frequência que o ouvido humano não pode captar, e ele pode, e a tradução que ele faz para que aquilo chegue ao ouvido humano. Nós temos que estar conscientes dessas limitações e nos aperfeiçoarmos. Em som, em percepção sonora, nós somos um fiasco, uma limitação completa. Morcego nos dá aula de percepção sonora. Os biólogos franceses estavam estudando o morcego
E eles colocavam o morcego dentro de uma sala, atravessavam arames em todas as direções, soltavam o morcego e ele voava tranquilo, sem colidir com os arames, tanto no claro quanto no escuro. E aí começaram a se perguntar, mas como ele se orienta? Estavam pensando só em informação visual? Quem sabe ele é muito sensível ao calor, se orienta por radiação de calor, enxerga o infravermelho, na faixa do infravermelho. Então vamos esfriar a sala. Congela a sala, esfria. Morceguinho, coitado, louco de frio, mas voava perfeitamente sem colidir com nenhum obstáculo. Até que tiveram a ideia de tapar as orelhas do morcego com cera, e a partir daí ele nem se atrevia a voar. Jogava para cima, ele se atirava num cantinho e ficava quieto, porque estava absolutamente sem orientação. Qual a conclusão? Duas hipóteses foram levantadas. Uma proposta pela delegação de Portugal presente ao Congresso. Dizia que o morcego era um estranho animal que enxergava pelas orelhas, o que não foi aceito. A segunda afirmava que o morcego voava pela percepção de sons. Nós, para percebermos um eco, precisamos que haja 1/10 de segundo entre a chegada de um som e outro ouvido. O morcego não. Ele está voando, emitindo continuamente um ultrassom, bate no obstáculo e volta, e dá lá naquele microcérebro dele a paisagem de todo o ambiente. E com isso, inspirados no morcego, os físicos construíram um sonar, usado na Segunda Guerra nos destroyers para descobrir submarinos, e mais adiante na evolução desse mesmo conhecimento, em todos os mecanismos de ecografia e ultrassonografia. Então, quando percebemos os nossos limites, nós podemos ir além. Quando achamos que sabemos tudo, nos julgamos donos da verdade, que temos ali um livrinho em que toda a verdade do universo está escrita e fora daquele livrinho não há salvação. Quanto às outras coisas nós não lemos nem queremos ler. Quando procedemos como aquelas pessoas que perguntam, mas pelo menos você já se informou do Espiritismo? Já leu o Livro dos Espíritos? Eles respondem, não li e não gostei. Isso é de uma sabedoria extraordinária, vejam a capacidade de antecipação. Eles são muito superiores aos cientistas. O cientista observa para concluir, eles concluem sem observar. Então, do seu mundo, eles sabem tudo. Mas há coisas além dessa paisagem pobre do seu mundo. No nosso universo, o universo hoje é descrito como uma enorme rede de comunicações. Então vamos dar alguns exemplos de como funciona, por exemplo, a comunicação humana. Aspectos linguísticos para chegarmos depois a aspectos mais avançados. Por exemplo, o dito e o não dito. Muitas coisas são ditas e não são entendidas. E outras não são ditas, mas são entendidas como se ditas fossem. São as chamadas inferências. Por exemplo, perguntamos a uma pessoa, quantos filhos tens? A pessoa diz, eu tenho 2. Se tiver 5, ela terá mentido? Tecnicamente não. Porque quem tem 5 tem 2. Tem 3, tem 4, tem até 5. Mas quando a pessoa responde, eu tenho 2, nessa resposta, eu tenho 2 filhos, existe um só, que não foi dito, mas foi entendida, uma inferência de comunicação. Porque a pessoa pode até corrigir, sem se desmentir. Quantos filhos tem? 2. Pequena pausa. Do primeiro casamento. Mais 2 do segundo. E mais um freelancer em fase de investigação de DNA, que eu já sei o que vai acontecer, então já podemos dizer que são 5. Fiscal do imposto de renda. O senhor declarou aqui que ganhava R$300 por mês. E nós já chegamos a 5 mil. Sim, mas quem ganha 5 mil ganha 300. Eu escolhi um pedacinho para dizer. Mas ele entendeu só. Aí tem que dizer que é no emprego A, no emprego B, no emprego C. Então esses são alguns mistérios da comunicação humana, que todo comunicador, que todo expositor deveria conhecer para saber que além daquilo que se diz, há muitas coisas que as pessoas inferem. Eu tenho um amigo, cuja mulher perguntou, bem, me responde com toda a franqueza.
Qualquer cidadão casado sabe que uma pergunta do tipo assim, bem me responde com toda franqueza, não é pergunta fácil. Algo vem pelo caminho. Só bem me responde com toda franqueza, tu preferes mulheres bonitas ou inteligentes? Ele disse, nenhuma nem outra. Estás cansado de saber que eu gosto só de ti. Sofrendo uma greve até hoje. Mas é que não deixou ele completar. O que ele queria dizer é que não tem que escolher bonita ou inteligente, porque as duas coisas, as duas qualidades estavam reunidas numa só pessoa, a sua bem-amada mulher, que não permitiu que ele completasse o raciocínio. Então, esses mistérios do dito e do não dito. Seguindo, a lógica do não dito. Mais um. Pois não e pois sim. Explica para um estrangeiro que pois não quer dizer sim. E pois sim quer dizer não. Vejam, se já é difícil nós nos comunicarmos entre nós no mesmo idioma, tem gente que tem uma facilidade enorme de se comunicar com os ETs. Eu admiro muito. Porque não é muito fácil, isso é um dote especial. Tenta explicar isso aqui para o estrangeiro. Posso entrar? Pois não. Ele vai embora. Posso entrar? Não, pois. Tá, até logo, desculpe. Ah, mas pois não quer dizer sim. Explica, traduz. Não tem como, né? E que pois sim quer dizer não. O filho de 15 anos, pai, hoje eu quero o carro emprestado para participar de um racha. Às 2 da manhã. O pai pode dizer, pois sim. Professor, eu tirei 3 na prova, mas eu prometo que vou estudar mais para a próxima. Não dá para mudar esse 3 para um 8 ou 9? Pois sim. Isso quer dizer não. Então há esses mistérios na comunicação humana. O universo é descrito como uma enorme rede de comunicações. Então nós temos, dentro dessa comunicação do universo, o minimalismo, podemos seguir, a egrégora e a lógica do pensamento positivo. O minimalismo consiste numa espécie de preguiça benéfica, fazermos as coisas gastando menos energia. Isso, ao natural, nós acertamos. Se eu quero caminhar daqui até a outra ponta da mesa lentamente, eu vou caminhar com os braços soltos ou com os braços encolhidos? Soltos. Por quê? Porque o braço é um pêndulo. E um pêndulo tem o seu período de oscilação normal. E quanto mais longo é o pêndulo, mais lentamente ele oscila. Então, se eu quero andar oscilando devagar com os meus passos, o braço comprido me exige menos esforço, o braço solto, para eu acompanhar o movimento do corpo. Mas quando a gente tem que correr de repente, está andando bem devagarinho e resolve correr, está atravessando a rua e vê que vem um ônibus daqueles gentis que pega o passageiro no meio da rua, não precisa ir até a parada. E a gente avisado tenta correr, está aqui com o braço solto, e agora? Corre! A primeira atitude não é encolher o braço. Por quê? Porque o braço mais curto é um pêndulo mais curto, e um pêndulo mais curto oscila mais rápido, acompanha melhor o movimento do corpo. Então isso na natureza se reveste de vários aspectos. O fazer as coisas com boa vontade é usar o minimalismo. Hoje eu tenho reunião de estudo da doutrina espírita. Estou muito cansado. Muito chato isto. Eu estou cansado, mas se eu não for lá, olha a moral repressiva. Se eu não for lá, é capaz do meu guia me castigar. Ele não está preocupado com isso. A preocupação é minha. Se eu for com boa vontade, eu estou agindo de maneira correta. Se eu vou de má vontade, sabe com o que se compara? Querer correr muito com os braços esticados. Enquanto as pernas se movem bem ligeiro, os braços andar bem devagar. Se o sujeito conseguir fazer isso, no mínimo vão achar que ele está mais louco do que nunca. Porque é uma posição que a gente não costuma ver. Então, isso é o minimalismo. A egrégora é a soma, é o conjunto de pensamentos de um determinado lugar, onde nós nos reunimos para estudar, para pensar em praticar o bem, para ajudar o próximo. Essas energias, e energia não se cria nem se destrói, apenas se transforma, fazem com que as pessoas, quando entram naquele lugar, se sintam bem, se sintam confortáveis, se sintam estimuladas. Isto é egrégora. E a lógica do pensamento positivo hoje está demonstrada matematicamente. Digamos que S significa saúde, e menos, que em lógica quer dizer não saúde, é a doença. Duas negações fazem uma afirmação. Então, logicamente falando, saúde, não
não doença. Certo? É a mesma coisa. Mas na elaboração, no esforço realizado é completamente diferente. Vejam por quê. Se eu pergunto para alguém, como é que faz? E a pessoa diz assim, eu não estou doente. Se não está doente, está com saúde. Mas qual é a palavra mais importante e marcante nessa frase, eu não estou doente? Doente. Então ela vai pensar em doença, e depois de trazer pelas conexões dos neurônios tudo que é doença à tona, aí ela vai negar e vai mandar tudo embora. Encheu a sala de bode, depois tirou, ficou o cheiro do bode. Não é muito mais fácil dizer eu tenho saúde? Embora em estrutura lógica seja a mesma coisa, porque no eu tenho saúde a principal palavra é saúde. E hoje nós sabemos que no universo tudo é uma questão de conexão, de frequência de vibração. Nós recebemos nas frequências em que vibramos. Quem vive se queixando da vida, se achando um coitadinho, achando que ninguém gosta dele, que ninguém o entende, nem Deus o entende, porque ele deu esse destino tão triste, e Deus não dá destino para ninguém. Nós é que merecemos e construímos o nosso próprio destino. Se eu vibrar na faixa do pessimismo, é só baixo astral, é só tristeza, é só sofrimento. É o caso daquelas pessoas que muitas vezes, na idade avançada, não sabendo ocupar devidamente o seu cérebro e tendo uma visão só materialista do mundo, se reúnem para contar doença e desastre. Um diz que tem dor no joelho, o outro, o meu é pior porque dói os dois. Eu tive um cálculo renal no mês passado, mas foi de oxalato de cálcio ou foi de ácido úrico? Ah, o meu foi de oxalato de cálcio, o meu foi de ácido úrico, dói mais. Porque sempre o dele dói mais. E se a nossa reunião, se a nossa conversa é isso, é contar desastre e desgraça, é isso que nós estamos atraindo. O semelhante atrai o semelhante. As vibrações que jogamos ao cosmos voltam a nós por um princípio elementar de ação e reação. Aí nós temos agora a ciência. A ciência é uma estratégia sobre o fenômeno. E na filosofia da ciência nós discutimos os princípios que regem a teoria. Por isso a relatividade e a física quântica surgiram no início do século XX. As grandes equações da relatividade são de 1905. As da física quântica de 1935. E hoje as pessoas começaram a compreender a filosofia da ciência. O que quer dizer esse universo que a ciência me descreve hoje? O universo descrito hoje pela ciência não é mais material. Sabem quais são os componentes básicos do universo? Energia e intenção. E nenhum dos dois é material. A teoria das cordas, pequenos filetes de energia que vibrando produziram todo o universo, compara o universo a uma grande sinfonia. Mas não basta cordas capazes de vibrar para que se execute uma sinfonia. É preciso alguém que saiba comandar a vibração das cordas. O violino pode estar afinado, mas entregue a quem não sabe tocar, não é música, é desastre. E a grande consciência, que é o nome que os físicos quânticos estão dando à suprema inteligência. A grande consciência, o observador supremo, seria o músico, entre aspas, que mandou aquelas cordas, fez aquelas cordas vibrarem convenientemente para dali surgir o universo organizado. Na evolução dos conceitos, partimos da mecânica newtoniana. A física newtoniana descrevia um universo que só funcionava à força, assim como certas pessoas, em que tudo era vazio e não havia lugar para o espírito. Mudança de paradigma, o novo amplia o antigo. Não desprezamos o conhecimento que já existia, mas ele é limitado, damos um salto quântico, um salto de qualidade e enxergamos mais adiante. Conteúdo explanatório e conteúdo descritivo. Queremos, uma coisa é apenas descrever o fenômeno, outra coisa é querer saber por que ele acontece. E aí nós entramos nessa ideia de que o universo não é uma máquina, nem consequência do acaso, e sim fruto de um planejamento inteligente. É o que mostra a física quântica em oposição à física clássica. Na relatividade surge o princípio da incerteza, o dualismo, e surge uma nova lógica. Antigamente se discutia muito.
Um elétron é onda ou é partícula? Se é uma coisa, não pode ser a outra. Hoje, diante da nova lógica da física quântica, ele é onda e também é partícula, de acordo com a experiência. E o mais importante que os físicos quânticos descobriram: o que faz o elétron se comportar como onda ou como partícula é o espírito, é a consciência do observador, é a influência da mente sobre a matéria. Vejam aqui, nós dizemos hoje que o universo começou com uma grande explosão chamada Big Bang. A partir dessa explosão nós temos duas coisas: ou as coisas aconteceram ao acaso, e pela lei da entropia nós sabemos que sem organização externa os sistemas vão se deteriorando, ou houve uma organização. Realidade fundamental: campos não materiais. Aquilo que eu lhes disse no início. Os físicos entendem que existem campos imateriais, campos energéticos, campos vibratórios, que originam a nossa chamada realidade perceptível. Agora veja, existem pouco mais de uma dúzia de constantes físicas que, se mudassem um decimal depois da vírgula, o universo já não funcionaria. Então vamos imaginar que cada um de nós dissesse 12 números, escrevesse 12 números num papelzinho. Qual é a probabilidade de que todos escrevêssemos os 12 números? O universo depende de mais de 12 constantes, que se calcula até 15, 16 casos depois da vírgula. Probabilidade destas constantes acontecerem ao acaso: 1 sobre 10 elevado a 200. 10 elevado a 200 é o número 1 seguido de 200 zeros. Então a probabilidade de acaso é de 1 em 1 seguido de 200 zeros. Achar que a vida, que o universo surgiu por acaso, daquela grande explosão, é achar que se nós colocarmos uma carga de explosivos numa tipografia, o resultado da explosão serão livros finamente encadernados. E nós sabemos que não é assim. Quanto à vida, uma célula viva possui cerca de 20 aminoácidos que dependem da combinação de 20 mil enzimas. A probabilidade de que isso se organize por acaso, sem nenhuma força organizadora, é de 1 sobre 10 elevado a 1000. Agora piorou. É 1 dividido por 1 seguido de 1000 zeros. Isso é o que nós chamamos em cálculo de probabilidades, evento estocasticamente impossível. E é por isso que Einstein disse que era absurdo conceber um universo sem um poder pensante e operante diferente dele. Neste sentido, Einstein nos diz o seguinte: pessoas que, como nós, acreditam em física, sabem que a distinção passado, presente e futuro não passa de uma ilusão teimosamente persistente. Porque os fenômenos quânticos não dependem do tempo, andam num sentido ou no outro. Só nós, na presente experiência de consciência encarnada, é que dependemos do tempo. Então vamos além dessa dependência do tempo. Também se aconselha Alexandre Graham Bell, que quando apresentou seu invento à Western Union, uma semana depois recebeu dos engenheiros o seguinte parecer: esse invento é considerado por nós imprestável para servir como instrumento de comunicação. Lamentamos informar que este seu telefone não tem qualquer valor. Alexandre Graham Bell, inventor do telefone. Se colhesse toda aquela carga negativa e desistisse, ainda haveria telefone celular, até às vezes atrapalhando deseducadamente algumas reuniões? Haveria. Só que o invento caberia a outro que tivesse persistido e não a ele. E aqui uma frase interessantíssima com que encerramos esses slides, de um físico chamado James Jeans. A melhor forma de descrever o universo, ainda que muito imperfeita e inadequadamente, consiste em considerá-lo como um pensamento puro. O universo é mais parecido com um pensamento do que com qualquer outra coisa que nós podemos ver. Então nós sabemos que pensar é criar. E sabemos que a nossa tarefa continua. É nascer, viver, renascer ainda,
progredir sempre, tal é a lei. Atenção, pessoal. Não é chorar sempre, se lamentar sempre, achar que deve reclamar sempre, que pessoa séria é sinônimo de pessoa raivosa, ser incapaz de esboçar um sorriso para o amigo, não é nada disso. Porque até um palhaço é capaz de transmitir uma mensagem séria, levando as crianças a rir e trazendo com o riso algum conteúdo importante. É progredir sempre, é não estacionar, é buscar a pesquisa, é buscar o novo, porque hoje a física quântica nos diz que o universo é um conjunto de infinitas possibilidades. E entre essas infinitas possibilidades, nossa consciência decide, escolhe e colapsa, ou seja, cristaliza, transforma em realidade a melhor delas. Nós devemos nos entender como seres de brilho e lucidez, como espíritos em evolução, buscando a compreensão do universo, a fé raciocinada no mecanismo das vidas sucessivas, que está de acordo com a lei física da conservação da energia. Nossa energia de luta, de buscar melhora, transformação, progresso, energia não se cria, nem se destrói, simplesmente energia se transforma. E são necessárias muitas vidas para compreender um pouco esse universo. Imaginem que alguém achasse que pode pegar uma criança de 5 anos e em 15 minutos de aula transformá-la num PhD em engenharia mecatrônica. Ah, não dá, é muito pouco tempo, tem que ensinar muita coisa em 15 minutos, 5 anos, não sabe nem ler. Pois é, uma vida nós não sabemos nem ler. Lá, pela enésima, nós começamos a fazer alguma leitura do universo e interpretá-lo. E quando chegarmos à leitura correta, nós veremos pelo mecanismo da reencarnação que a grande lei é o amor e o conhecimento. O amor e o aperfeiçoamento, o conhecimento para não nos desiludirmos. E este amor, que deve unir a todas as criaturas, tem que ser a marca da nossa posição em relação ao nosso próximo. Não seres descritos por aquela física antiga, pela psique sombria de Freud, pelo darwinismo, em que o mais forte oprime o mais fraco e está tudo certo, em que tudo funciona à força, à opressão. Não. A lei do amor, em que o senhor e o escravo são iguais perante o Ser Supremo, e cada um está realizando a sua tarefa, e por isso mesmo o senhor não admite mais a existência do escravo. Somos todos parceiros de evolução. Devemos aprender a viver nossa vida com alegria. Estamos aqui para aprender e para sermos felizes e não para sofrer. E um dia, num universo melhor, que compete a nós construir, nós desistiremos das lutas fratricidas. Nós veremos todos como irmãos e nos perguntaremos: para que guerra, irmão? Se depois, horrorizado, verás que não valeu o sangue derramado. Se o mundo a girar não para jamais, a vida que se perde não volta nunca mais. E paz não haverá, enquanto com grandeza não imitarmos o exemplo da mestra natureza. O sol a todos vem com seus raios iluminar, de todos os peixes e a imensidão do mar, de todos os pássaros o espaço aberto, para eles não existem fronteiras, estou certo. E se no maior reino, o reino dos céus, todos os homens são filhos de Deus, por que não fazermos neste globo pela vez primeira, num mundo só de irmãos, terras e crenças, sem fronteiras? Muito obrigado.